E aí, galerinha, vamos retomar aqui nossos estudos, né? Hoje nós precisamos falar um pouquinho sobre derivada direcional, né? Numa das aulas aí atrás, a gente falou sobre derivadas parciais, né? E aí a gente viu que derivar em relação a x seria uma espécie de verificação da taxa de crescimento na direção paralela ao eixo x. A derivada parcial com relação a y seria uma taxa de crescimento numa direção paralela ao eixo y, né? E aí, eu não sei se essa pulguinha ficou na cabeça de vocês, mas deveria, né? A gente não pode pensar numa taxa de crescimento que fosse numa direção qualquer, numa direção à minha escolha, em vez de pensar somente em direções paralelas aos eixos. Será que eu não poderia pensar numa direção à minha escolha? Né? Então, veja, a derivada direcional ela vem para responder a essa pergunta, né? É uma resposta para esse questionamento. E aí, veja, eu vou tentar colocar aqui de forma gráfica para ver se vocês aceitam de maneira tranquila, né? Assim, não tem muito o que dizer a respeito da derivada direcional no sentido de fazer conta. É fácil, é trivial, não, vocês vão ver que não traz nenhuma dificuldade extra, né? O que é mais importante seria ter uma noção de sua interpretação, tá bom? Então, suponha que você tem aí uma função, essa função tem esse gráfico aí que está em azul como superfície, né? A representação geométrica dessa função, e você tem x0 e y0 um ponto de interesse, né? A função é diferenciável nesse ponto, né? Aí, veja só, suponha que você quer, né, pensar aí numa taxa de variação. Eu quero saber como varia a minha função f se eu fizer um deslocamento na direção de um vetor u. Esse vetor u aí é unitário, tá bom? Tem coordenadas AB e é unitário. Eu espero que vocês se lembrem aí lá da geometria o que significa um vetor unitário, né? O comprimento dele é 1, tá? E aí, veja, como é que a gente vai deduzir esse raciocínio, né? Passando pelo ponto x0 e y0 na direção do ponto u, do vetor u, perdão, você tem uma reta e os pontos dessa reta eles podem ser expressos, né? Você pode descrevê-los como essa soma aí, né? O x0 e y0 mais alguma coisa vezes o AB, alguma coisa vezes o u, tá? Então, para qualquer t que você coloque aí, você vai ter um pontozinho em cima dessa reta, né? Se você coloca t positivo, você está andando na direção da seta. Se você coloca t negativo, você está andando no sentido contrário à seta. Mas qualquer t que você põe aí, você vai ter um ponto sobre essa reta. Por favor, entendam que essa reta aí está no plano XY, tá ok? E aí, se eu tenho essa coleção de pontos, eu posso pensar na imagem deles todos de uma vez, tá bom? E eu vou calcular a imagem deles pela função f, ou seja, os resultados, os valores que eu vou obter vão me dar os pontos sobre a superfície e aí eu terei uma curva, tá ok? Vê se vocês conseguem aceitar. Essa curva será a imagem dos pontos x0 e y0 mais t a b. Isso me dá uma função, tá ok? Que pode ser vista como uma função que depende só do t. Tranquilo? Tranquilo? E por assim dizer, como ela é uma função de uma única variável, então eu sei derivar essa função e sei interpretar o que vem a ser a derivada dessa função. Tá bom? Então veja, se você pensar na reta tangente ao gráfico dessa função, passando pelo o ponto que seria a imagem do x0 e y0, o coeficiente angular dessa reta aí seria a derivada da função alfa no zero. Por que o zero? Porque quando t for zero, você está no x0, y0, ok? Confere aí, vai com calma, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer, né? Essa derivada é a nossa derivada, que a gente, né, derivada de alfa no ponto zero, a gente sabe calcular, né?
é o limite com h indo a zero, a alfa de 0 mais h, menos alfa de 0 sobre h. Aí você vai na definição do teu alfa e põe o h lá, você vai ficar com essa expressão aí. Essa expressão aí, esse limitão grandão, é o que a gente vai chamar de derivada direcional. Esse limite, quando ele existe e for finito, né? Vai dizer para mim qual é a taxa de variação da minha função f se eu estou percorrendo um caminho reto na direção do vetor u, iniciando, passando pelo ponto x0, y0. Tá ok? Por favor, não fiquem com medo desse limite, porque a gente, como sempre, a gente vai dar uma volta nesse limite e achar uma maneira de fazer as nossas derivadas direcionais sem ter que fazer esse limitão aí. Show? Então veja, eu vou colocar aqui a definição por desencargo de consciência, porque nós temos que tê-la, tá? Tão somente o que eu falei até agora, esse limite aí, se ele existir e for finito, tá bom? Então isso aí representa a derivada direcional da função f na direção do vetor u. Cuidado, o vetor u tem que ser unitário. Então, se eu lhe der uma direção e ela não for unitária, você tem que normalizar ela, você tem que tornar ele o comprimento igual a 1 para então usar aí dentro do nosso limite. Perdão, né? Nós não vamos dar a volta, vamos fazer de outra forma, mas a forma que nós vamos encontrar, você precisa colocar o u lá na forma unitária. Tá ok? Então veja, continuando aí com nossas observações, né, a gente viu que a derivada direcional ela é a derivada do alfa', a derivada do alfa, aquela função alfa que depende do t, né, no zero. Tá ok? Agora, eu posso pensar de uma outra forma, né, e entender, e enxergar o alfa como sendo, olha, o alfa, né, ele era o f de x0, y0 mais t multiplicado por AB. Show? Ajustando aí para ficar mais fácil a compreensão, o que está dentro da função f eu posso organizar, né? Vai ficar x0 mais at e y0 mais bt. E eu posso enxergar essa função alfa de outra forma, né? Eu posso entender ela como sendo uma função f que depende de x e y, e o x depende de t, o y também. E aí, por que eu quero trazer esse novo olhar? Porque, olhando por esse ângulo, eu posso usar a regra da cadeia para fazer a mesma coisa que a gente já fez. Mas, professor, a gente já derivou, a gente não já sabe? Sim, mas eu quero chegar, eu quero ver onde é que eu chego, porque onde eu chegar tem que ser equivalente ao que eu já tenho. Então, se eu chegar a algo que é igual, não ganhei nada, mas se eu chegar a algo que é diferente, esse diferente aí, na verdade ele é diferente na escrita, mas ele é equivalente ao que nós já temos. Show? Então veja, usando a regra da cadeia, a derivada de alfa com relação a t é o que a gente aprendeu na aula passada, né? df dx, dx dt, mais df dy, dy dt. E aí você vai entrar somente com a derivada do x com relação a t. Veja, se o x é x0 mais at, você está derivando com relação a t, a derivada vai retornar só um a. Não é isso? Derivada de y com relação a t, a derivada vai ser só um b. Então, essa expressão aí vai ficar assim. Ok? Se você escrever isso na forma de um produto interno, a gente já fez isso lá no caso da regra da cadeia, né? Não estou trazendo nada novo aqui. Tá certo? Aí, veja, o que você tem no primeiro par de parênteses é o gradiente. Tá bom? E o que você tem no outro par é o vetor u. Então, veja, eu calculei essa derivada aí para um t qualquer, está subentendido. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer no zero. Tá? A gente chegou à conclusão que alfa' num t qualquer vai ser isso aí. Se eu calcular no zero, vai dar o gradiente no ponto x0, y0, produto interno com o vetor u. Se você comparar esse alfa' de zero com o alfa' de zero que a gente iniciou, tá bom? Então a conclusão que a gente tem que chegar é que essas duas coisas são iguais. Isso é um teorema e é o que vai permitir a você dar a volta
no limitão que você tinha lá na definição. Ou seja, para calcular a derivada direcional, você vai precisar tão somente das derivadas parciais. Olha só, elas de novo está aí escondidinha na forma de gradiente. Lembre-se que a gente resolveu chamar de gradiente porque eles sempre aparecem os dois juntos, então para não ter que falar a derivada parcial com relação a x e a derivada parcial com relação a y, a gente chama somente de gradiente. Tá bom? Então, elas duas estão aí. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse par e fazer o produto interno com a direção. Acabou-se. Eu quero calcular a derivada parcial na direção de um certo vetor. Pega o vetor, vê se ele está normalizado, traz a norma para cá, ele normalizado, calcula o gradiente e faz o produto interno. Acabou-se. Não tem segredo. Tá bom? Então, veja. Eu vou escrever o teorema novamente só para desencargo de consciência, né? Não tem nada de novo. Né? A derivada parcial com relação a U. U é a direção, a notação é essa, né? O U aí ele vai entrar como... parece que eu estou derivando com... ele entra aí como se fosse uma variável. E é uma variável porque é uma direção variável. Eu posso dizer qual a direção que eu quero. Mas ele não é uma das variáveis da função. As variáveis da função é o x e o y. Tá ok? Ele não é uma das variáveis da função, mas a notação é parecida com a que você usou para derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, né? Eles entravam aí na parte de baixo, ou como índice, tá bom? Segue a mesma ideia, tá bom? E aí, veja, o que nós ganhamos não tem complicação, é só você pegar as derivadas parciais, forma o vetor gradiente, faz o produto interno com o U, e está feita a sua derivada direcional. Tá bom? Então, só para você sentir um pouquinho como é que isso é usado, né? Suponha que você tem essa função aí, tá? E o autor, de sacanagem, ele não te deu de graça o vetor U. Ele só disse o seguinte, olha, o vetor que é a direção do meu interesse, ele faz um ângulo de π sobre 6, né, 30 graus, com o eixo x. Então, você vai ter que inicialmente, antes de calcular a sua derivada parcial, calcular quem é o vetor u na sua forma unitária. Aí, veja, também não tem mistério. Você vai passar uma retazinha aí, né, formando o ângulo π sobre 6. Aí você vai somente lembrar, olha, se você pegar a circunferência de raio 1, a circunferência unitária, esse ponto da circunferência que faz interseção com a reta que tem ângulo π sobre 6 aí, é simplesmente cosseno seno. Não é assim? Se você baixar desse ponto até o eixo x, você tem o cosseno. Se você pegar esse ponto e ir até o y, você tem o seno. Então é o par cosseno seno. Não tem... Aí você vai pegar e lembrar quanto é o cosseno de 30 e quanto é o seno de 30. Feito dessa forma, como a circunferência é unitária, esse vetor que você está encontrando já é unitário. Então você economizou aí um caminho, né? Vai ser o cosseno de π sobre 6 é raiz 3 sobre 2 e o seno de π sobre 6 é meio. Mas, professor, de onde é que o senhor tirou isso? Tem uma tabelinha lá que vocês aprendem lá no segundo grau, né? Você vai 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo por 2, depois você calcula a raiz quadrada do de cima em tudinho, né? A primeira linha é o seno, a segunda linha é o cosseno, as colunas vai ser 30, 45, 60. É uma decorebazinha que tem lá no segundo grau, tá bom? Bom, eu espero que você saiba calcular o cosseno de 30 e o seno de 30 de alguma maneira que não seja a calculadora, tá bom? Esses valores aí tabelados 0, 35, perdão, 0, 30, 45, 60, 90, tem que saber, tá bom? Então tá aí o vetor U. Qual é o próximo passo? Eu preciso agora das derivadas parciais que compõem que formam juntas o gradiente, não é assim? Então vai lá, pegou a função, derivou com relação a x, então vai ficar 3x ao quadrado menos 3y. O 4y ao quadrado foi para o beleléu. Derivei a função f com relação a y, vai ficar menos 3, o x ao cubo vai embora. Né? Menos 3xy vai ficar menos 3x mais 8y. Show? Aí,
não está escrito aí, eu vou pedir perdão a vocês, na velocidade eu esqueci de colocar o ponto, mas é no ponto 1, 2, tá bom? Eu quero a derivada direcional dessa função aí, na direção desse ângulo, desse vetor aí, no ponto 1, 2. Tá faltando aí, vocês corrijam aí, por favor, tá? Então, no ponto 1, 2, né, você vai na derivada parcial com relação a x, coloca o x igual a 1, y igual a 2, você vai encontrar o menos 3. Né? Na derivada parcial com relação a y, você vai lá, troca o x por 1, o y por 2, vai encontrar um 13. Confere essas continhas aí para ver se eu estou certo, tá bom? E aí, pronto, acabou-se. Eu já tenho o vetor u, já tenho as duas parciais, é só você lembrar o teorema. Então, a derivada parcial na direção u, veja que eu estou usando a notação de índice agora, tá? Eu estou fazendo isso justamente para você saber que pode. Tá? O f com u aí significa derivada da função f na direção do vetor u no ponto 1, 2. Tá ok? Então vai ser o gradiente no ponto 1, 2, produto interno com o vetor u. Você vai trazer aí as duas derivadas parciais no ponto e o vetor u, tá certo? Faz o cálculo desse produto interno, né? O produto interno é primeira coordenada multiplicada pela primeira, mais segunda multiplicado pela segunda. Se você fizer isso direitinho, vai encontrar esse valor aí, menos 3 raiz de 3 mais 13 sobre 2. Veja que esse número é positivo, o que significa dizer que se você entender que a sua função representa, por exemplo, um relevo, um solo, tá bom? Você está no ponto 1, 2. Né? 1, 2, F de 1, 2. Você é o alpinista. Tá certo? E você tem uma bússola, e essa bússola diz, olha, na direção do vetor U, a taxa de variação vai ser essa daí. Significa dizer o quê? Se você for subir a sua montanha, a sua superfície nessa direção, como esse valor que você encontrou é positivo, significa que você vai estar subindo. Tá bom? Está crescendo. Se isso aí tivesse dado negativo, significa que nessa direção eu estaria descendo. Tá bom? Essa é a interpretação que você tem a respeito da derivada direcional. Se por outro lado você quisesse enxergar por essa função como se ela fosse vamos dizer, um mapa de temperaturas. Tá bom? Então, você, no ponto 1, 2, você tem uma determinada temperatura, é só você calcular o F1, 2. Né? Imagine que você tem uma placa e o F de XY diz a temperatura em cada ponto dessa placa. Tá bom? Então, você está lá no ponto 1, 2, e aí a partir desse ponto 1, 2, você vai seguir na direção do vetor U. Tá certo? Como você calculou essa derivada direcional e o valor dela é positivo, significa que indo nessa direção a sua temperatura vai aumentar. Show? Então essa é a interpretação que é necessária ser feita a respeito da derivada direcional. É uma taxa de variação para uma determinada direção. Tranquilo? Tá? Continuando aí com nossas observações, eu queria só observar o seguinte, olha. A gente chegou à conclusão que a derivada direcional é o gradiente, produto interno com a direção. Só que lá na geometria vocês aprenderam que produto interno também pode ser feito de outra forma. Qual é a outra forma? A norma do primeiro vetor, multiplicado pela norma do segundo, multiplicado pelo cosseno. Esse θ aí é o ângulo entre o vetor U e o gradiente. Lembre-se que o gradiente também está lá a partir do ponto x0, y0, numa determinada direção. Tá? Então, a observação que nós temos é uma observação muito interessante e bastante útil. Tá? Como o vetor U é unitário, eu quero pensar no seguinte, olha, eu quero olhar todas as direções possíveis. Então eu estou no x0, y0, penso na placa de temperaturas, tá bom?
Então você está num determinado ponto e você tem à sua disposição todas as direções possíveis, né? E aí, veja, essa norma de U vai ser sempre 1 porque o U é unitário. Correto? Então, vai ficar assim, a norma do gradiente vezes o cosseno. Quando você muda a direção, o gradiente não muda, porque o gradiente ele não depende da direção. O gradiente só depende da função e do ponto, x0, y0. Quando você não está mudando o x0, y0, o gradiente vai ser sempre o mesmo. Então, nessa expressão aí, ao mudar o u, mudar as direções, todas as direções possíveis, a única coisa que vai mudar é o cosseno de θ, né? Porque ao mudar o u, você está mudando o ângulo, né? E aí você está mudando o cosseno. Lembre-se, o cosseno é uma função que varia de menos 1 a 1. Ou seja, o valor máximo que você pode ter aí para essa expressão vai ser atingido quando o cosseno for 1. Tá certo? Veja, quando é que o cosseno dá 1? Quando o ângulo for 0. Vocês concordam comigo? Dizer que o ângulo é 0 é a mesma coisa dizer que o U é paralelo ao gradiente. Né? Um está sobre o outro. Ou seja, veja, eu não sei se vocês me acompanham, mas a gente respondeu a uma pergunta que eu não fiz. Qual é a pergunta? De todas as direções, você está na placa, imagine que é a placa de temperaturas. Né? A função F representa um mapa de temperaturas. Estou no ponto x0, y0. Tenho todas as direções à minha disposição. Tá bom? Aí você poderia fazer uma pergunta, qual é? Qual é a direção onde a temperatura aumenta mais? Então a resposta para isso aí é a sua temperatura vai aumentar mais na direção do vetor gradiente. Se você quiser pensar não mais em temperatura, imagine que você é o alpinista e você está sobre uma montanha, e essa montanha, os pontos dela são representados pela função f. E como alpinista, você quer saber qual é a direção que eu sigo em que eu vou ter uma subida mais rápida. Na direção do gradiente. O gradiente a direção que a escolha para o U que vai te dar a maior taxa de variação possível. Qualquer outra é menor. E aí é interessante frisar que se na direção do gradiente aumenta mais, na direção contrária é a direção que diminui mais. Tá ok? Então veja, como o U é unitário, né, se eu escolher o U igual ao gradiente dividido pela norma do gradiente, eu terei então a direção que me dá a maior taxa de crescimento possível para a função f a partir do ponto x0, y0. Isso é um teorema, tá ok? O valor máximo da derivada direcional ocorre quando o U está na direção do gradiente. Ou seja, quando o U tem esse formatozinho aí, e quando o U tiver esse formato aí, o valor da derivada, né, vai ser justamente a norma do gradiente. Né? É só você olhar aí em cima, quando tiver nessa direção, o cosseno vai ser 1, a derivada direcional vai ser a norma do gradiente, pura e simplesmente. Tá ok? Isso nos permite umas interpretações que são muito bacanas. Então, deixa eu tentar colocar aqui. Suponha que você tem uma função Z, ela é diferenciável num conjunto aí, subconjunto do R2, e você tem uma curva de nível. Tá lembrado lá das curvas de nível? As curvas de nível elas ficam no domínio. Então eu estou desenhando aqui só a parte do domínio, não estou desenhando aí o eixo Z. Tá? Aí, suponha que você conseguiu expressar o x, né, em função de um t. E conseguiu também fazer a mesma coisa para o y. Eu peguei o y e consegui expressar ele em função de um t. Tá certo? Em outras palavras, o que você fez foi, a expressão agora ela ficou f de x de t, y de t igual a k, que é equivalente a dizer que você parametrizou essa curva. Ou seja, eu consegui expressar essa curva
como uma função dependente de t, uma função parametrizada. Né? Eu estou chamando ela aí de gama. Ok? Se você pegar, escrito dessa forma que está aí, e usar a regra da cadeia, né, você vai ficar df, dx, dx, dt, df, dy, dy, dt. Veja, é uma função que vai depender só de t, então só permite essa derivada mesmo. No lado direito, a derivada de k é zero. Show? Né? E aí, você vai escrever na forma de produto interno novamente. O primeiro par é o gradiente. O segundo par vai ficar x', y', tá certo? E aí o x', y' é o gama'. Veja que você chamou de gama o par x de t, y, t. Tranquilo? O que você tem aí nas suas mãos é o seguinte, olha. Suponha que no gráfico da sua curva de nível, o x0 e y0 esteja nesse local aí. Eu destaquei aí na curva, tá bom? Esse aí vai ser o gama de T0, né? O gama de T0 é o x de T0, y de T0, x de T0 é o x0, y de T0 é o y0, tá ok? Quando você olha, quem é o gama'? Aí faz parte das coisas que eu não ensinei, seria lá na geometria. O gama' é um vetor que seria na direção tangente ao gráfico da curva no ponto gama de T0. Essa expressão que você encontrou aí está dizendo o seguinte, olha, o gradiente no ponto x0, y0, produto interno com o gama' dá zero. Ou seja, quando um produto interno de dois vetores dá zero, significa que eles são ortogonais. Qual é a conclusão? Quando você tem uma curva de nível e calcula o gradiente, você vai ter o gradiente sempre aponta ortogonalmente a curva. Né? Faz pouco sentido isso, né? Aí fica difícil de interpretar e ter alguma utilidade. Mas talvez ganhe um pouco mais de sentido se você pensar o seguinte, olha, eu destaquei aí somente uma curva de nível, mas você tem várias. Eu vou colocar mais uma, tá bom? E aí suponha que assim, a curva que eu tinha antes seria a curva do nível 1. E essa curva que eu coloquei agora seria a curva do nível 2, ou seja, ela está no nível mais alto. Não é assim? Né? O nível é a altura, né? E aí o que está sendo dito, o que essa dedução que a gente fez está dizendo aí é o seguinte, olha, se você quer passar do nível 1 para o nível 2, qual é a direção que você vai chegar nesse nível 2? Qual é a direção mais curta? Pense assim. Olha para o ponto, que é o gama de T0, e imagine as direções possíveis que você pode tomar até você sair desse ponto e tocar na outra curva. Então, perceba que é justamente na linha cor-de-rosa, na linha do gradiente, é o caminho mais curto. Ou seja, é a interpretação que nós tínhamos antes, né? O gradiente te dá a direção onde você vai mais rápido no sentido de crescer. Tá bom? Tá certo? Então, os alunos de matemática eles gostam de usar as interpretações matemáticas em contextos que são fora da matemática para se exibirem, né? Quando estão perto das meninas, mas eles só passam por nerds. Aí uma forma de usar essa daí é assim, você quer evoluir na sua vida, você toma o sentido do gradiente, né? É o sentido que você vai crescer mais. Tá? Uma piadinha bestinha aí, bobinha, que nossos colegas gostam de fazer. Tudo bem? Aí veja, eu peguei fui na internet, aí encontrei esse aplicativozinho, eu vou deixar o site, eu vou deixar o link aí na descrição, e vocês se quiserem lá, vocês podem dar uma olhada nesse aplicativozinho aí. Então o cara colocou assim, imagine que a função z de x e y, ela represente o gráfico que seriam essas montanhas aí. Tá bom? E aí, essas montanhas, ele fez vários cortes e desenhou as curvas de nível aqui no gráfico que está ao lado direito. Tá ok? Essa bolinha vermelha, tá? Ela está representada nos dois, ela é a mesma nos dois gráficos, tá bom?
e ela tem uma setazinha verde, tá bom? Então, imagine que essa bolinha vermelha, ela fosse o alpinista, tá bom? E ele está interessado em saber qual é a direção que ele toma para subir mais rápido nessa montanha, tá ok? E aí você pode girar essa bolinha e coisa e tal, e aí quando você chega na direção do gradiente, está marcada aí, você percebe que tem uma linha preta que indica assim, ó, seguindo a seta verde é como se fosse uma bússola, ela fica sempre na horizontal e ela te aponta uma direção. Seguindo essa direção, você vai ou sobe ou você desce em cima da montanha, né, da superfície, tá bom? Aí você poderia dar um choque aí, assim, professor, o gráfico não está batendo um com o outro porque no gráfico à esquerda a seta está apontando para lá e no gráfico à direita a seta está apontando para cá. Perceba que para ficar os dois compatíveis, eu tinha que girar o meu gráfico que está aqui à direita e botar o X à direita e o Y à esquerda. Então é só você pegar, é equivalente a você pegar e botar de cabeça para baixo. Aí você vai ver que a bolinha, a seta para onde aponta a bolinha da direita é a mesma direção na bolinha da esquerda, tá bom? E o que isso quer dizer, assim, olha, essa setinha verde é a direção do gradiente e você perceba que ela aponta justamente na direção de subir mais rápido, tá bom? Mas professor, eu acho que tem aluno que pensa muito em qual a utilidade disso? Não, não vou. Se eu estiver na montanha é muito fácil de eu saber qual é a direção. Não é isso? Aí você tem que pensar de outra forma. Imagine que você tem uma função, essa função você quer ensinar para um computador, para um programa, por exemplo, e essa função representa uma determinada um fluido, uma determinada tem ela modela uma determinada coisa real, física. E você não tem essa chance de desenhar o gráfico e essa coisa ela pode ser mutável. Assim, você não, o computador está descobrindo qual é essa função e automaticamente ele quer já calcular e saber qual é a direção que cresce mais essa função. Isso eu estou falando de economia, eu estou falando de né, programas de internet que se passam em tempo real, jogos, né? E aí, assim, não é muito bacana você pegar e dizer, ó, computador, pega a tua função, calcula o gradiente e a partir do ponto do teu interesse é só botar na direção do gradiente que essa função é por onde ela vai crescer mais. É muito bom, muito bom. E assim, por isso que no mundo real, assim, há um interesse muito grande em ter funções. A gente abusa aqui de usar funções e acha que elas estão sempre disponíveis. Não estão. Não estão. No mundo real, você tem um determinado fenômeno físico e tudo que você gostaria é saber qual é a função que modela esse fenômeno. É daí onde surgem as equações diferenciais. As equações diferenciais modelam e se você conseguir resolver, você vai saber qual é a função. E quase sempre você consegue modelar, mas não consegue a solução, a função, porque a função seria complexa demais. E aí é onde há as aproximações, né, a gente retira algumas hipóteses para o problema ficar mais simples e eu tenho uma função que aproximadamente modela o meu fenômeno físico. Né? Tendo uma função, é muito bacana. Nós tínhamos um aluno na universidade que ele trabalhava com gesso. E tudo que ele queria era assim, uma função que representasse é, a, a, a evolução da secagem do gesso. E aí, se ele tivesse essa função, era só ele derivar igual a zero para ele saber onde é o máximo ou o mínimo. E aí ele teria o ponto de secagem. Saberia quanto tempo demora para secar o gesso dele. Não tem. Não tem. E aí ele tinha que modelar numericamente, tinha uma função aproximada que dava resultados razoáveis. Né? Tá bom? Então as funções elas são algo que elas são objetos do desejo. Tá bom? Aqui nós estamos falando de um mundo ideal, um mundo idealizado, onde as funções elas nos são entregues assim de mão beijada, mas no mundo real
elas não são tão fáceis. Tá bom? Falei demais. Deixa eu só continuar aqui. A gente já falou sobre o plano tangente. Eu queria só retornar aqui, tá? E dar uma observação, é uma aplicação do gradiente. E agora que a gente entendeu que o gradiente ele aponta ortogonalmente as curvas de níveis, se você pegar uma função de 3 variáveis igual a uma constante, essa é uma superfície de nível. Não falei sobre superfície de nível, mas, por favor, dê um desconto aí. Tá bom? Se você pegar uma superfície de nível, f de xy igual a z, igual a c, f de xyz igual a c, essas são as superfícies que a gente está acostumado a lidar, só que dadas da forma implícita. A gente aprendeu a pensar somente a z igual a f de xy, mas em muitos casos elas aparecem da forma implícita, que seria uma equação igual a zero, uma equação igual a 2. São superfícies também. Por exemplo, a da esfera, né? Qual é a equação da esfera? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual o raio quadrado. Tá bom? E aí, a dedução que a gente fez ali antes, se eu pegar ela colocada nessa forma, uma expressão em 3 variáveis igual a uma constante, quando eu calculo o gradiente, aí veja que o gradiente ele agora vai ter 3 coordenadas. As 3 derivadas parciais, derivada com relação a x, com relação a y, com relação a z, forma um vetor no 3D. Esse vetor, ele é, se você pensar na superfície, olhar onde fica o x0, y0, z0, ali passa o plano tangente. O gradiente vai ser ortogonal ao plano tangente. Do mesmo jeito que o gradiente é ortogonal à reta tangente para as curvas de nível, ele é ortogonal para as superfícies de nível. Tá bom? Só isso. Só isso. Então, veja. Se você tem o ponto por onde o plano passa, você tem o vetor normal, você tem tudo que você precisa para determinar o plano tangente. Eu só queria voltar ao cálculo do plano tangente novamente, assim, é uma observaçãozinha rápida. E aí a maneira seria essa, olha, esse vetor que está destacado aí em preto, ele teria a sua extremidade num XYZ qualquer, e o seu início, a sua origem no x0, y0, z0. Então, para você calcular esse vetor, você faz o extremo menos a origem. Então tá aí, x, y, z menos x0, y0, z0. Eu tenho interesse em descobrir quais são os x, y, z que, formando esse vetor aí, ele fica ortogonal ao gradiente. Em outras palavras, os x, y, z que satisfaz essa característica aí são os x, y, z que estão no plano. Então a equação do plano fica muito bobinha. É x, y, z menos x0, y0, z0, produto interno com o gradiente igual a zero. Isso é a equação do plano. Tá bom? E aí, veja, essa equação aí engloba a que você aprendeu numa das aulas que eu dei anteriormente. Veja, se você pensar, eu tenho a minha superfície na forma explícita, ou seja, eu consegui isolar o z igual a f de xy. Isso é um caso em que nem sempre é possível, mas veja, suponha que você tem. Então, passa tudo para um lado só, vai ficar f de xy menos z igual a zero, ou seja, você tem o seu f grande maiúsculo, né? Dependendo de 3 variáveis, vai ser o f de xy menos o z. E aí o que você precisa para determinar o vetor normal? As 3 derivadas. Aí veja como fica a derivada do f grande com relação a x. Aí você olha para a expressão, né? Vai ser a derivada do f minúsculo com relação a x, derivada de z é zero. Derivada do f com relação a y vai ser a derivada do f pequeno com relação a y. Derivada do z é zero. Derivada do f grande com relação a z, então o f de xy morre. Derivada de menos z vai dar menos 1. Então tá aí o vetor normal. O que você vai fazer? Você volta na equação que está acima aí, destacada em laranja, e substitui. Quando você fizer essas contas, aí eu
Economizei nas contas aí, fui direto ao final, tá bom? Você vai voltar lá na sua equação, bota o x, y, z, x0, y0, z0, vai botar fx, fy menos 1, faz o produto interno, organiza tudo bonitinho, joga tudo para um lado e tal, vai ficar essa equação aí, que é a equação que eu ensinei numa das aulas aí anteriores. Então, o que eu quero mostrar com isso? Essa forma que está aí acima, ela engloba a outra. Se você quiser e gostou dessa daí, guarda essa. A outra, se quiser, você pode esquecer. A outra que eu estou falando é essa que está aí embaixo. Tá bom? E aí, essa resolve o caso quando o Z está explícito, mas essa daí resolve também o caso quando o Z não está explícito, quando está na forma implícita. Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Suponha que você tenha esse problema aí, né? Ele pede o seguinte: mostre que qualquer plano tangente ao cone, aí ele está dando o cone. Veja que está na forma implícita, ou seja, não tem o Z dado de forma explícita, né? E aí ele pede que mostre que qualquer plano que você escolher, sendo tangente ao cone, ele vai necessariamente passar pela origem. Então, você tem duas tarefas. Primeira, determina o plano tangente. Depois que você determinar, você verifica que o 000 obedece à equação. Tá ok? Aí uma coisa que você deve estar coçando a cabeça é: professor, ele está falando de um monte de plano tangente. Não está falando, ele está falando todos. Então você vai fazer isso de maneira genérica. Então você vai pensar num x0, y0, z0 do cone e calcular o plano tangente nesse ponto. x0, y0, z0. Ok? Então veja, você vai pegar a expressão do cone, vai jogar ela toda para um lado só, e dessa forma você descobriu quem é o f grande. Achou o f grande? Calcula as parciais. Vai ficar 2x, 2y, menos 2z. Aí você vai calcular esse gradiente aí no ponto do seu interesse. Como ele é qualquer, então você... E na equação do plano já tem um x, y, z, então você não pode dizer que o qualquer é x, y, z. Então vai ser um x0, y0, z0, para não confundir com o x, y, z do plano. Da equação do plano. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Calculei o gradiente no meu ponto, né, estabelecido, x0, y0. O que você vai fazer agora? Você vai levar para a equação que eu destaquei agora há pouco. Como é que vai ficar? x, y, z menos x0, y0, z0, produto interno com o gradiente igual a zero. Isso daí que está na sua frente já é a equação do plano. Já é, tá certo? Então, o que você vai fazer a partir de agora é simplificações, as que forem possíveis, tá? Então, você vai pegar o x, y, z, subtrai do x0, y0, z0. Vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0. Depois você faz o produto interno. O produto interno vai ser a primeira coordenada multiplicada pela primeira, mais a segunda pela segunda, mais a terceira pela terceira, igual a zero. Já fiz isso aí, ficou desse jeito. Tá bom? Agora você vai pegar e fazer as distributividades possíveis. Tá bom? Então, eu fiz as distributividades, coloquei o que tem x, y, z à esquerda e o que não tinha à direita. Aí eu vou pedir que vocês observem o seguinte: o x0, y0, z0 é um ponto do cone. Se ele é um ponto do cone, significa que ao substituir ele na equação do cone, ele obedece. Então veja, qual é a equação do cone? X² mais y² igual a z². Então, x0, y0, z0 obedecem, porque é um ponto de tangência, né? Então, x0² mais y0² é igual a z0². Se você observar direitinho, os três últimos termos aí, se você colocar o menos 2 em evidência, tá? Vai ficar x0² mais y0² menos z0². Ou seja, esses três últimos termos aí dão zero. Ou seja, o que sobra é somente isso aí. Isso daí é a equação do plano. Encontrei a equação do plano. Não, mais fácil do que isso. Não dá, né?
Eu não saberia como dizer. Aí o que ele pede para você provar? Prove que passa pela origem. Olha, se você substituir x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, vai ficar 0 igual a zero. Concorda? Então, tá feito e acabou-se. Galerinha, por hoje era só, tá bom? Fiquem todos com Deus. E a próxima aula eu vou tentar fazer que seja a última, é a aula sobre máximos e mínimos. Tá bom? Fiquem todos com Jesus e até a próxima.